Então, vamos continuar aí, saindo da rainha das forrageiras, da alfafa. Vamos agora falar, então, sobre o gênero Arax, né? No gênero Arax, conhecido aí também como amendoim forrageiro, né? Aqui no Brasil nós vamos ter uma espécie que é o Arax pintoi, né? E parece que está começando aí algumas pesquisas no Brasil também com uma outra espécie de amendoim forrageiro, que é o Arax glabrata, né? Mas que nós temos mudas e sementes disponíveis, né? É do Arax pintoi, são alguns cultivares aí que a gente vai ver. E o que caracteriza já bem esse gênero Arax? Vamos falar da espécie Arax pintoi aí. O que caracteriza realmente bem esse gênero é a questão da sua produção de sementes, né? E frutos. São frutos geocárpicos. Ela coloca a semente enterrada, né? Já abaixo da terra aí. E também as flores amarelas, né? E as folhas quadrifolioladas é o que caracteriza bem esse gênero de planta forrageira, dessa leguminosa tropical. Qual que é a origem? A origem é nossa, né? Verde e amarela mesmo, essa forrageira. Então, tem a origem na América do Sul, onde é o seu centro de origem e de diversidade. Então, nessa região aí que está assinalado no mapa aí, na América do Sul, que inclui Brasil, Paraguai, cantinho da Bolívia, né? Ali, são os locais onde foram, né, coletadas plantas para compor o germoplasma de estudo. Aqui no Brasil, tanto na Embrapa Planaltina, eu creio, na Embrapa Cerrados, quanto na Embrapa Acre, existem estudos, né, de melhoramento genético do amendoim forrageiro. Então, esse gênero possui aproximadamente aí 81 espécies, e veja que bacana, né? 64 delas ocorrem no Brasil, e aí 48 ainda ocorrem exclusivamente no Brasil, né? São endêmicas do Brasil. O amendoim forrageiro, ele se adapta a regiões com boa precipitação, né? Locais quentes, com boa precipitação, e uma boa distribuição dessa precipitação, principalmente, né? Mas ele também é encontrado, né, em locais secos, ele é tolerante, né, a períodos secos, ele rebrota depois de seca, ou até de geadas, né? Como caracterização morfológica, vamos começar pelos caules. São caules cilíndricos e levemente achatados, isso que também caracteriza bem o amendoim forrageiro. As folhas são alternas, são folhas compostas por 4 folíolos, né? São quadrifolioladas, tá? 4 folíolos. Elípticos, obovados, oblongos, dependendo da espécie cultivar. Seu florescimento é neutro em relação ao fotoperíodo, então, para ornamentação, ele também é bem utilizado por isso, né? Porque ele fica florido o ano inteiro se tiver umidade. E as flores são bonitas, né? Amarelas aí ou laranjas. Os frutos, a sua vagem, né? São subterrâneos, então possui essa característica, o geocarpismo. Esses frutos a partir de flores na parte aérea, né? Essas vagens normalmente têm ali 2, máximo 3 sementes, né? E esse aí, veja, é um mecanismo, já pensando agora já em mecanismos de persistência e perenização, é fantástico, né? Porque a planta, ela se autoplanta, né? Ela se autossemeia, então já é uma característica bem interessante de persistência desse tipo de planta forrageira, de leguminosa aí. E o que dá essa perenidade, né, ao amendoim forrageiro, uma das coisas, né? Depois a gente vai ver também aqui, né, o hábito de crescimento estolonífero com enraizamento nos nós, né, acaba de
equipar essa planta para ela ter alta persistência mesmo sob pastejo, até sob pastejo mais pesado, porque ela coloca sementes já plantadas, ela protege muito bem os pontos de crescimento e ainda se enraiza nos nós, né? Então, realmente é uma planta que tem aí todo um mecanismo de persistência bem interessante. Claro que vai haver variação entre cultivares, tem cultivares que produzem pouca ou quase nada de semente e cultivares que produzem mais sementes, né? Bom, raiz pivotante é uma leguminosa e tanto a raiz quanto a coroa da planta, ela se desenvolve mais daquela planta que vem da semente, né? Para a gente diferenciar as duas espécies aí que eu comentei, né, Arax pintoia, que a gente tem mais no Brasil, aí nossos cultivares lançados, e da Arax glabrata, que é mais utilizada nos Estados Unidos, e eu creio que lá na Exalc, Piracicaba, estão estudando essa espécie de amendoim forrageiro para utilizar no Brasil, né, é a questão de presença de rizomas. Então, plantas bem rizomatosas como essa, né, e que não são tão estoloníferas, não emitem estolões compridos, né, são da espécie Arax glabrata, enquanto o Arax pintoi já são plantas estoloníferas e que não possuem os rizomas. Aqui nessa imagem, só mostrando algumas diferenças, né? Ó, você vê aqui um stand bonito de Arax pintoi aí florido, né? Tem até aqui uma abelha, né? Fazendo a polinização, que é muito importante para a qualidade das sementes do Arax. Mas a gente tem aqui diferença em termos morfológicos da folha, né? Então, no 1 aqui é Arax glabrata, veja só que é diferente, porque tem os folíolos mais lanceolados, né, do que aqui no 3, que é o Arax pintoi. São folíolos mais obovados, né, oblongos aí. E aqui no 2, o Arax repens, que é uma outra espécie mais utilizada na ornamentação. Então, aqui você tem também o Arax glabrata, veja que ele não formam estolões, eles são perfilhos mais eretos, e aqui já o Arax pintoi, que é o nosso, que tem esse hábito de crescimento, então, estolonífero, né, emitindo estolões de até 1 metro e meio de comprimento, aí, que vai enraizando nos nós, formando novas plantas, um novo sistema radicular. Ainda na caracterização morfológica, mostrando a diferença entre cultivares, né, em relação ao caule, né, em termos de grossura, coloração aí, e das folhas, né, vários formatos aí das folhas. E das sementes, também variam em tamanho, um pouco em coloração. Aqui os folíolos, né, mais uma vez, né, aqui no 1 nós temos o cultivar, na verdade é um acesso a P65 do Acre, aqui no 2, aí sim um cultivar amarillo, no 3, cultivar alqueire, esse é um cultivar adaptado ao Rio Grande do Sul, ao sul do país, o 4, o Belmonte, e aqui no 5 já do Arax glabrata. Então veja que dá para diferir também pelo folíolo, né, o Arax glabrata dos Arax pintoi aqui, são os demais, tá? E o que mais temos aqui na imagem é o amendoim forrageiro na época das águas, e o que acontece com ele na época da seca, onde não há irrigação e um período seco mais crítico, né? Ele perde as folhas, né? Morre a parte aérea, digamos assim, de folhas, e ele rebrota depois na primavera. Então, em relação à sua ecologia, né, ele pode, o amendoim forrageiro ele sobrevive a períodos secos, né, mas ocorre essa perda de folhas quando a seca é de 4 meses, né, é uma seca mais prolongada, e o mesmo vai acontecer com a geada vai matar a parte aérea e depois ele rebrota, né. O amendoim forrageiro, ele gosta de água, então são locais para precipitação acima de 1.200 e talvez até o mais importante, que sejam bem distribuídas essas chuvas, né? Tendo aí um melhor desempenho
em locais mais úmidos. Então, opa, já estou pensando aqui em bioma Mata Atlântica, né? Bioma amazônico, é o que mais são os ambientes em que o amendoim forrageiro vai se adaptar melhor. Adapta-se a texturas de solo que variam do arenoso ao argiloso. Então, em termos de classe textural de solo, não teríamos problema. Agora, ele cresce em solos ácidos de baixa fertilidade, mas vai produzir bem e ter maior persistência em solos de média a alta fertilidade. O que é bem interessante também é que o amendoim forrageiro tolera o sombreamento, e tolera bem o sombreamento, uma planta bem adaptada aí a sombreamento e a encharcamento. Então, são pouquíssimas leguminosas tropicais adaptadas a essas condições, tanto de encharcamento quanto de sombreamento. Tá? E aí, veja que casa bem essa tolerância ao encharcamento, né, para até ocupar aquelas áreas de mortalidade do braquiarão, que a gente viu do braquiária maranduim no bioma amazônico, né? Bom, os cultivares, eles apresentam alta interação genótipo-ambiente. Talvez não tenha uma outra espécie em que faça mais sentido o melhoramento genético para encontrar plantas regionais. Ou seja, Rio Grande do Sul é o alqueire 1, ali é aquele cultivar que vai produzir bem, né? Região do Acre é o cultivar Belmonte, é o cultivar Uquira, que vai se dar bem, né? Então, tem essa alta especificidade entre o cultivar e o ambiente para que haja uma boa produção e persistência do amendoim forrageiro. Então, no histórico todo aí, são 5 cultivares, na verdade, 4 lançados, né? E a gente está na expectativa aí do próximo lançamento. Esse cultivar vai ser lançado pela Embrapa Acre, aí, Okira, né? Um cultivar que não produz semente, vai ser multiplicado por mudas. Então, assim, já estou apresentando os cultivares agora, porque existe essa grande diferença aí. Tem cultivares que produzem sementes e vão ser multiplicados por sementes ou por mudas, né? Como o amarillo, que é registrado pela Matsuda, se não me engano. O alqueire, que também produz sementes e é indicado para o sul do país. O cultivar Belmonte, já não produz sementes. Então, aqui a reprodução é somente por mudas. Tá? Depois vem o Mandobi, que é o cultivar mais recente, aí 20 anos depois do Belmonte, lançaram 2 anos atrás aí o cultivar Mandobi, e esse sim produz sementes, né? O próximo aqui que vai ser lançado também só se multiplica por mudas. Então, isso para a gente falar de estabelecimento, né? Quando ele é por semente, quer dizer, exceto quando for o cultivar Belmonte e o que está por vir aí, o Okira, a gente pode estabelecer as áreas aí por sementes, né? A quantidade de semente não é pequena, né? 10 a 15 quilos de semente por hectare, se for no consórcio, para formar estandes puros, aí a gente vai dobrar essa quantidade, né? De sementes, coisa de 30 quilos de sementes por hectare. E veja, são sementes subterrâneas, né? A colheita dessas sementes é feita por um processo que é chamado de exumação. Então, as sementes são caras, a disponibilidade é um ponto importante, a gente muitas vezes não tem a disponibilidade, né? É o que dificulta a gente ter maiores áreas no país formadas, né? Com amendoim forrageiro, certamente é isso. O modo de produção e de colheita da semente faz com que ela tenha uma baixa disponibilidade e seja cara, né? Quando o estabelecimento for feito por mudas, o que se planta é o estolão, no caso do Arax pintoi, e no caso lá do Arax glabrata seriam os rizomas. Né? Os cultivares multiplicados exclusivamente por parte vegetativa é o cultivar Belmonte e o Okira, e a quantidade de mudas necessárias
de 600 quilos de mudas por hectare. O estabelecimento, tanto por mudas quanto por sementes, ele é extremamente lento, muito lento, então sempre a gente vai ter que prever aí o controle de plantas invasoras, seja mecanicamente ou quimicamente. O problema é que nós não temos opções aí de herbicidas, né, seletivos para utilizar e fazer o controle de invasoras, né? Então esse também é um ponto que a pesquisa aí está trabalhando, né, para também ajudar no aumento das áreas aí de amendoim forrageiro, né? Porque essa realmente é uma questão importante. Muitas vezes, para se estabelecer uma área, vai aí 2 a 3 anos, tá? Para realmente se estabelecer bem, tanto áreas solteiras, quanto a mistura com gramíneas. Bom, também parte importantíssima do estabelecimento é fazer a inoculação, no caso do plantio aí por sementes, a inoculação das sementes, né? Então, seria você colocar o micro-organismo, e o micro-organismo é desejável ali, e que no caso, para o amendoim forrageiro, seriam essas estirpes aqui, de Bradyrhizobium, né? E você encontra, para todas as leguminosas aí, qual é o inoculante certo, qual é a estirpe correta a ser inoculada, né? Para que realmente ocorra a simbiose e a formação abundante de nódulos, né? Das bactérias aqui, onde vai ocorrer a fixação de nitrogênio, né? Você encontra, então, essa especificidade que existe entre o micro-organismo e a leguminosa nesse catálogo aqui das estirpes, né? Então, você vai ver lá, para cada espécie de leguminosa, tem uma recomendação específica de inoculação lá. Em relação a pragas e doenças, então, principalmente aí ácaros. Ácaros costumam ser problemas aí para o amendoim forrageiro. Cochonilhas, formigas cortadeiras, principalmente no estabelecimento. Ferrugem e manchas foliares causadas por fungos, que é o que a gente está vendo aqui no caso, nessa folha, né, que está sendo atacada aí por algum tipo de fungo, causando essa mancha foliar aí. No geral, principalmente comparado com alfafa, por exemplo, aí, né, o amendoim forrageiro é bem tolerante aí a pragas e principalmente doenças, né, mas pode ser acometido por uma lista grande aí também, né? Então, aqui só mostrando para vocês, existem documentos aí da Embrapa, né, específicos para a questão de fungos, para identificar esses fungos que acometem tanto as folhas quanto os caules. Veja que são caules, né, acometidos aí por esses fungos. Então, tanto os fungos quanto os artrópodes, né, alguns insetos aí que também atacam, eventualmente, o amendoim forrageiro. Principalmente os ácaros, né? Aqui o ácaro do carmim, ácaro vermelho, ácaro verde, né? Alguns tipos de vaquinhas, né? Percevejos e cochonilhas, né? Podem atrapalhar a vida do amendoim forrageiro. Em relação aos usos, ele pode ser utilizado tanto na alimentação animal, na forma de pastejo em mistura, na forma de pastejo de bancos de proteína, ou seja, áreas somente do amendoim forrageiro. Pode ser feito silagem, feno, também na parte de lavoura e agrícola, né, como adubo verde, como cobertura de solo, em sistemas agroflorestais, né, em seringueira, em bananal, em cafezais, e em sistemas silvipastoris. Bastante utilizado também no paisagismo, né, e além da produção de sementes. Então, aqui só algumas imagens, né, demonstrando isso daí, tanto no paisagismo quanto na proteção de solo, né, na estabilização de barrancos, etc. Aqui no uso na agricultura, né? E para nós aí como alimentação animal, tanto no pastejo direto em misturas, aqui uma mistura de amendoim forrageiro com braquiária umidícola, né, para gado de corte, em recria, engorda aqui,
E essas misturas, com quais gramíneas podem ser feitas, que já existem relatos de sucesso? Isso que é interessante também. Com várias gramíneas já se teve sucesso, existem relatos de sucesso da mistura com amendoim forrageiro, né? E claro, a gente vai pensar naquelas que têm um hábito de crescimento semelhante, né? Estolonífero. Também interessante, gramíneas que se multipliquem também por mudas, para a formação também com mudas de amendoim forrageiro, como então as do gênero Cynodon, né, o Pangola, braquiárias todas, né, Braquiária umidícula, Braquiária brisanta, Braquiária decumbens, é possível fazer essas misturas. E até com gramíneas de hábito de crescimento bem contrastante, né, como os pânicum máximo, que são de crescimento ereto, que formam touceiras. Aqui essa foto, né, é esse tipo de consórcio, onde o amendoim forrageiro acaba se estabelecendo, né, nas regiões entre touceiras, usando aí da sua tolerância também ao sombreamento, né. Com Paspalum também, que é a grama Mato Grosso, grama Batatais, e existem outros aí também possíveis, tá? Aqui só umas fotos do estabelecimento dele por faixas. Aqui são algumas imagens lá do professor do B, né? Ele é um brasileiro que está lá na Universidade da Flórida, e ele, então, estabeleceu aí o amendoim em áreas de paspalum, né? E fez essas faixas, né? E plantou amendoim nessas faixas aqui, tá? Para facilitar, né? E para baratear aí o estabelecimento, né? Aqui o estabelecimento daí foi por sementes, né? E aqui no Brasil também, a turma da Embrapa Acre aí faz esse tipo de estabelecimento, né? Então, onde numa área de pastagem que já está estabelecida, uma pastagem perene, né? Então se faz aí o controle, né, da vegetação nessas faixas, uma enxada rotativa, dessecando, né? Enfim, e depois entra com o plantio com plantadora, né, por semente, ou se for, no caso, cultivares por muda, aí entrarei com o plantio por muda, fazendo sulcos ou covas nessa área para o plantio por mudas. Aqui nascendo, uma imagem nascendo as plantinhas por semente, e que depois vão formar essas faixas aqui. E a ideia é que essas faixas, né, vão invadindo a área de gramínea. Então, ó, veja só essa imagem à esquerda. No começo, as faixas eram de mesma largura. E agora dá para ver aqui certinho, né, que as faixas de amendoim vão se alastrando e as faixas de gramínea puras, né, parece que estão diminuindo. Bem interessante também o que foi feito lá na Flórida é a sobressemeadura de forrageiras de inverno, gramíneas e leguminosas. Vocês estão vendo aqui um trevo, né? E é também plantado aqui a zevém, sobressemeando essas áreas de verão que estão misturadas lá com amendoim, né? Nas faixas, e o páspalum lá nas entrefaixas. Então, olha que salada que esses caras fizeram, né? Misturaram páspalum com amendoim, que são gramínea e leguminosa de verão. Depois sobressemearam nessas áreas gramíneas de inverno e leguminosas de inverno. Bom, aqui a utilização na forma de banco de proteína, experimento feito aí na Embrapa Acre, tá? Então, utilização aí de banco de proteína para produção de leite. Então, normalmente esses bancos de proteína sendo utilizados aí na forma de um pastejo horário, né? Como forma de reduzir os custos de produção também com a compra de concentrados, né? Farelo de soja, por exemplo, né? Caro aí como fonte de proteína. Aqui, então, as vacas consumindo amendoim forrageiro como banco de proteína. Uso também como silagem, essa foto, na verdade, é um Arachis glabrata, né, onde foi feito a silagem pré-secada, aí no caso. Então, se corta, né, deixa fazer uma secagem prévia para atingir um teor de umidade adequado para fazer a silagem aí. E realmente os animais gostam, têm uma boa aceitabilidade esse tipo de silagem.
E feno também é possível, né? Fazer feno de amendoim forrageiro, como vocês estão vendo aí, né? Essa área exclusiva, né, de amendoim forrageiro, né? Pela imagem parece que fica um feno bem interessante também. A gente vê bastante folha ainda nesse feno aí, né? E a produção de sementes. Então, que a Embrapa está na busca aí por um sistema mais automatizado, mais mecanizado, na verdade, né, para a colheita dessas sementes, né? Então, estão aí na busca de desenvolver maquinário para fazer esse tipo de colheita de sementes, né? Trabalhar aí na produção da semente de amendoim forrageiro, para ver se a gente melhora a questão da disponibilidade do custo de formação, né? E aí mostrando só que tem experimentos também, né? Avaliando o impacto das abelhas na qualidade e na produção dessas sementes. Então, já se sabe que o amendoim forrageiro é bastante apícola, né? E se beneficia bastante aí da visita desses insetos. Em relação à fixação biológica de nitrogênio, quanto que fixa de nitrogênio esses estandes de amendoim forrageiro? É uma variação, claro, né? Nos consórcios, menos, nos estandes puros, bem mais, né? Então, variando aí de 70 a 200 quilos de nitrogênio por hectare ano, tá? Dados aí da Embrapa, né? Aponta que o cultivar Mandobi, ele fixou, né, o equivalente a 350 quilos de ureia por hectare, né? Isso aí vai dar cerca de uns 150 quilos de nitrogênio, 100, 150 quilos de nitrogênio por hectare. Em termos de produção de forragem, que existe uma variação muito grande, né, em relação às regiões do país, né, aquele casamento entre o ambiente e o cultivar que a gente já comentou é muito importante para a produção de forragem. Então, a gente vê aqui, né, por exemplo, no Acre, um ambiente mais úmido, uma boa distribuição das chuvas, em que há uma excelente produção anual, né, de 15 a 20 toneladas de matéria seca, né? Ao passo que a gente vem para regiões mais secas, vamos supor aqui que o Mato Grosso do Sul, né? Esses cultivares não passaram aí de 7 mil quilos de forragem. Bom, mas o que a gente quer nas misturas, nos pastos misturados de gramíneas tropicais e a leguminosa e o amendoim forrageiro, é que ao longo dos anos ele vai aumentando a sua participação no relvado, e a nossa meta é que ele chegue aí uma participação de 30% da produção de forragem na área misturada, né? Que está a mistura de gramínea e leguminosa. Então, como eu disse, né? Veja só, comprovando aqui por esse experimento da Embrapa com o cultivar Mandobi, que no começo aqui é difícil de formar ele, né? Veja, ele não vai, depois aí de uns 3, 4 anos que ele parece que deu uma deslanchada aqui e ocupou uma maior participação nessa mistura, né? Chegando perto aí do que a gente teria como meta de 30% de participação da leguminosa na mistura. E é legal por quê? Porque quando você consegue isso, né, veja aqui a taxa de lotação como é maior nas áreas em que tem a mistura com a leguminosa, que é a linha verde aqui, né? Veja que até desde o começo aqui nas áreas consorciadas ou nas áreas com mistura de gramínea e leguminosa, a taxa de lotação foi um pouco maior e ainda, né, essa diferença foi aumentando com o passar do tempo aí. Então, eu tenho uma produção de forragem maior que sustentou essa taxa de lotação maior aí nas pastagens misturadas, né? Umidícola com mandobi em relação a só umidícola. O valor nutritivo do amendoim forrageiro, ele é mediano, né? Comparar aí com a alfafa, por exemplo, não tem comparação, né? O amendoim forrageiro é menor valor nutritivo comparando com a alfafa, mas é de maior valor nutritivo comparando com as gramíneas tropicais. Então, aí veja aqui uma média de 16% de proteína, 68%, 70% de digestibilidade.
né? Dados aqui do cultivar Mandobi, né, variando de 16% a 25% de proteína e de 60% a 75% de digestibilidade. Então, veja que interessante aqui, ó, esses dados, né? Aqui nós temos o percentual de amendoim forrageiro no pasto e aqui o teor de proteína bruta, na seca e nas águas. Isso é o teor de proteína bruta na dieta dos animais, tá? Então, é claro, né, com menor participação, ó, que é zero de amendoim forrageiro, a gente vai ter menos proteína bruta na dieta do animal do que quando a participação de amendoim forrageiro é maior no relvado. Quer dizer que o animal parece que busca o amendoim forrageiro na proporção em que ele aumenta no pasto, né? Aumentando a qualidade da sua dieta, né? Tanto na época da seca quanto na época das águas. Então, vejam, bem expressivo, né? Saindo de 8% de proteína na dieta para 14% de proteína na dieta, quando o amendoim forrageiro aí atingiu 40% de participação na mistura. Então, aqui só mais um dado, né? Veja que também aqui é proteína bruta na época da seca e na época das águas. E sempre aí os pastos consorciados ou com mistura de gramíneas e leguminosas com maior teor de proteína bruta do que os pastos puros, né? E chama até atenção, porque o teor de proteína na seca, né, do pasto misturado, ele é até próximo do que o pasto, até maior do que o pasto solteiro na chuva. Então, bastante interessante aí, como melhora realmente o teor de proteína bruta da dieta dos animais, isso porque é uma leguminosa bem aceita por todas as espécies animais. Então, os animais realmente consomem. Existem leguminosas que os animais não gostam, não preferem, não aceitam, né? Não é o caso do amendoim forrageiro, então ele tem um efeito tanto no solo quanto na dieta animal. E o legal, né? Toxicidade nenhuma, 100% não tóxico o amendoim forrageiro. Relação aqui a ganho de peso individual, né? Então, a gente tem de novo aqui comparando seca e chuva. Aqui em verde, a umidícula mais amendoim forrageiro, por exemplo, na seca, 371 gramas por cabeça dia, contra 164 no pasto solteiro. E nas águas, 597 contra 507 do pasto solteiro. Quer dizer, onde ele tem um impacto grande mesmo no desempenho animal é na época da seca, né? Que aí ele mostra mesmo para que veio. Mas na época das águas, e também proporcionando um desempenho interessante, 90 gramas a mais aí na média, né? Olha que bacana, como que como que o sistema se beneficia ainda mais se ele utilizar uma genética mais exigente. Olha só, né? A diferença entre o pasto puro e o pasto misturado, quando é o gado Nelore, não é tão grande a diferença assim, quando eu comparo com o gado cruzado, né? Então, você pega um animal mais exigente e coloca ele num ambiente melhor, ele expressa todo o seu potencial aí, né? Beleza só, turma. E olha só, então, o impacto, né, na duração de um ciclo produtivo, quando eu tenho pasto misturado, né, onde eu atinjo aí, ó, atingi 457 quilos dos animais aqui nessa data, né, que é perto de 31 de dezembro aqui, no pasto consorciado. Esse mesmo peso só foi atingido nos animais que estavam no pasto solteiro, né, mais de 250 dias depois aqui. O impacto no desempenho animal, e lógico, isso vai ter impacto na idade ao abate, na idade à primeira cria, etc. É essa diferença aqui, né, da duração do processo que a gente estava vendo. Em 397 dias, chegou com os animais, né, num peso de 457 quilos no pasto, mistura umidícula e amendoim forrageiro,
e levou 655 dias para atingir esse mesmo peso aqui no pasto solteiro de uma edícula. Então, fazendo o balanço geral de qualidades e limitações do amendoim forrageiro, o Arax pintoi, seria isso, ó, qualidades dele, persistência, né? Então, esse mecanismo aí de hábito de crescimento estolonífero, protegendo os pontos de crescimento da desfolha, o enraizamento nos entrenós, a semente enterrada já traz muita persistência para essa leguminosa tropical. Tolerância ao sombreamento, tolerância ao encharcamento, o bom valor nutritivo, sem toxicidade, a excelente cobertura de solo, né? Então, além de se misturar bem com gramíneas competitivas, né, como até o medícula, estrela, a gente viu, são todas as qualidades do amendoim forrageiro. E limitações é que ele necessita de uma boa umidade, principalmente a distribuição das chuvas, tem um estabelecimento muito lento, que é um grande problema aí, o alto custo da semente e disponibilidade de mudas e de sementes. Beleza, gente? Então era isso do amendoim forrageiro. Vamos ver aí se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Fico à disposição.